Então, quando a gente vai para o mercado digital, a palavra-chave chama-se conteúdo, né? Então, qualquer pessoa hoje que você for ver que tem uma audiência, que tem uma influência digital, ela trabalha com conteúdo. Porque as pessoas vão na internet por três motivos: se conectar com outra pessoa, relacionar, ou elas vão por entretenimento, ou elas vão para poder pegar uma informação, né? Por exemplo, quando você tem uma dúvida, o que você faz? Você vai lá no Google, digita, né? Ou você vai pesquisar no YouTube, né? Exatamente. Então são esses três motivos. Se a gente pensar nas duas últimas, que é o entretenimento e a informação, as duas últimas são o conteúdo. Então como que você atrai seu cliente, né? Uma inteligência do corretor predador é isso, ele atrai o cliente dele. Ele não fica só buscando, mas ele cria estratégias para atrair o cliente dele, né? Então é dessa forma que ele faz. E aí, dentro disso, o conteúdo é a melhor forma hoje, pelo menos, de fazer isso. Então você começa a gerar conteúdo, gerar informação, tirar dúvida. É uma forma de atrair o cliente seu ali e se tornar uma autoridade. Porque quando você gera conteúdo também, as pessoas vão entendendo que você tem um perfil para ensinar elas, que você tem bagagem ali, né? Que você é um bom profissional para ensinar elas. Então elas vão entender o que? Se conectar com você. Além disso, tem um processo que alguns chamam de gatilhos mentais, outros chamam de viés da confirmação, que é um processo que dentro do conteúdo vai gerando isso, né? O primeiro é a autoridade, por exemplo, a gente pode trazer um pouco mais aqui em outros podcasts. O segundo, por exemplo, é a comunidade. Então, você começa a gerar uma comunidade quando você tem clientes ali assistindo o seu produto ali. E aí, vários outros gatilhos que quando você gera conteúdo, você vai praticando e isso faz o que? O seu cliente se conectar melhor com você. Então, quando você vai até vender, para ele se torna mais fácil, porque o processo de confiança, Lorena, demora para acontecer. Se você pensar num casamento, por exemplo, quanto tempo você começou a namorar para depois começar a conhecer ali a pessoa, para aí ter confiança para casar. Depois, quando você casa, existe um outro processo de confiança. Imagina o relacionamento que você tem, por exemplo, com a sua equipe hoje, o relacionamento que você tem com pessoas que você conhece, aleatório, com seus amigos. Então a confiança ela demora para acontecer. Por isso que muitas vezes a gente demora para realizar a venda, porque existe um processo de confiança entre você, o seu cliente, e existe um processo de confiança entre o cliente e a realização dele, porque ele também quer estar confiante para realizar aquela compra. E eu acredito que uma das principais funções do corretor é fazer o cliente estar confiante naquele processo. Só que se ele não confia em você, como que você vai mostrar para ele que fazer aquilo é seguro, que fazer aquilo ele vai ter uma segurança de fazer? Então você precisa ter essa conexão com o seu cliente. E é uma coisa que a gente não faz. A gente não se conecta com o nosso cliente antes da venda. A gente pula esse processo, a gente não gera informação, a gente não conversa, a gente não troca ideia na maioria das vezes, simplesmente a gente só mostra o produto e quer vender produto. Agora, se você pensar que você está se relacionando com o seu cliente, gerando conteúdo ali, trazendo informação, mostrando sua cara, ele vai se conectar melhor com você e vai até facilitar essa compra. Ele vai comprar mais fácil, ele vai ter menos corretores atendendo ele, provavelmente às vezes ele fica exclusivo com você, porque ele já confia, ele não vai trocar uma pessoa que ele confia por uma pessoa que ele não confia. Então ele não vai deixar fazer isso, né? É aquele negócio do médico. Você vai em algum médico, por exemplo, que você não conhece, você pega médico aleatório? Não. Quanto mais sério for, pior, né? Quanto mais sério for o problema que você tem, menos você quer um médico aleatório. Eu acho que não tem ninguém que abre, ou talvez tenha, né? Algumas pessoas, mas poucas pessoas abrem ali aquela paradinha antiga que eu acho que nem existe mais lá, uma lista de médicos na Unimed lá, por exemplo, e escolhe aleatório, vou nesse. Existe no aplicativo agora. Tem um aplicativo, né? Eu acho que quase nenhuma pessoa faz isso, né? Pode até acontecer quando ela não tem ninguém para indicar. Mas qual que é o primeiro processo? A gente busca uma indicação, porque a gente quer uma referência. Ou alguma conexão, né? Ou alguma conexão. A gente quer uma referência de alguém que já usou aquele produto. Inclusive é um outro gatilho mental que chama-se prova, ou prova social, dependendo do estilo que foi feito isso. E você quer uma referência para saber, eu posso confiar naquele médico, porque ele já tratou minha amiga, já tratou meu amigo, já tratou minha família. A gente, por exemplo, hoje tem uma pediatra que tratou um monte de gente na nossa família. Por quê? Porque é uma pediatra de confiança. Então a gente está com ela há muitos anos na família. Então essa confiança ela é construída ao longo do tempo, baseada no que você oferece, na quantidade de valor. Até postei uma frase essa semana que eu falei que o seu valor é proporcional ao valor que você gera. Então, quanto mais valor você gera para uma pessoa, para uma empresa, para um negócio, mais valor você tende a ter. Se você não está tendo mais valor, gerando mais valor, tem alguma coisa errada geralmente. Porque uma empresa ela tem interesse de manter bons profissionais.
Então, quando ela tem esse interesse de profissionais que geram muito valor para ela, ela vai tender a te segurar de alguma forma, ou ela vai te promover, vai aumentar seu salário. Então, profissionais que geram valor, eles têm mais valor. Por isso que você ganha mais ou menos. É proporcional ao valor que você gera. Se você para de gerar valor também, você tem a chance de ser mandado embora. Né? Você tem a chance de ser trocado ali às vezes. Então, essa análise, por exemplo, a empresa faz ela. Claro, tem a ver com recursos também. Às vezes a empresa não consegue pagar, infelizmente. Mas na maioria das vezes ela vai fazer de tudo para manter bons profissionais. Isso acontece muito dentro do mercado imobiliário. Né? Quando você é um bom gerente, quando você é um bom corretor, uma boa corretora, as pessoas não querem te perder. Né? Até o gerente, por exemplo, às vezes até sabota o corretor para ele não ser promovido dentro da empresa. Acontece isso, eu já vi. Para ele não perder aquele corretor que é muito bom de vendas. Então, por quê? Aquele corretor gera muito valor. E assim funciona com o cliente. Se você entrega muito valor para ele através de conteúdo, de informação, ou solucionando o problema dele da melhor forma, ele vai tender a ter reciprocidade com você, que é um outro gatilho mental. Porque quando a gente entrega algo de muito valor, as pessoas querem entregar algo de muito valor para a gente. Então você começa a criar conexão, relacionamento, e isso facilita um monte de processo na sua vida. E para você ver tanto que isso é sério, tem clientes que às vezes lembram de você a vida inteira, porque você gerou muito valor. E às vezes você faz vendas, aquelas vendas que são mais rápidas, às vezes o cliente nem lembra de você, porque ele se envolveu pouco com você, você gerou pouco valor. Às vezes você vai só vender o imóvel, acontece sim. Porque hoje o cliente às vezes não tem a consciência do que é gerar valor e do que não é gerar valor. Então simplesmente às vezes ele só compra. Acontece isso. Mas eu acredito que daqui para frente o mercado tende só a mudar, se tornar mais humano. Porque se a tecnologia está substituindo os humanos serão um diferencial. Então quanto mais humano você for, mais valor você gera para os seus clientes, que são humanos. Tá? A gente só vende para humano, a gente não vende para uma máquina. Pode até vender uma peça que é para uma máquina, mas é um humano que está por trás. Então a gente só vende para humano. Então quanto mais humano a gente for, mais resultado a gente tende a ter. Porque a gente vai gerar mais valor, sendo mais humano, se conectando melhor. E isso não tem nada a ver com ser perfeito, com ser lindo, maravilhoso, não falar errado, porque a gente não é assim, ninguém é perfeito. Ninguém nunca erra. Então as pessoas querem se conectar com pessoas comuns. A gente acha que as pessoas querem se conectar com Superman, na verdade não quer. Inclusive hoje, os heróis estão mais desvalorizados. Os heróis estão mais desvalorizados do que eram naquela época. Hoje as pessoas querem heróis comuns, pessoas do dia a dia. E cada vez mais essas gerações que estão vindo agora estão mais conectadas com isso. Né? O TikTok está bombando, por quê? Porque são pessoas comuns fazendo vídeo. Pessoas estão ali no dia a dia fazendo vídeo. Não são mais pessoas ali que estão fingindo ser alguma coisa. Então por isso que está bombando. Porque essa geração mais nova, ela é muito mais humana do que a nossa geração mais velha, né? Da nossa geração para mais para frente. Então as pessoas são mais humanas agora. E isso está acontecendo uma mudança na humanidade como um todo. Então a gente precisa estar mais consciente desse processo, na minha visão. E essa é a melhor forma, né? Não tem segredo. O melhor segredo é se conecte com o seu cliente. Tenha interesse genuíno em entender a necessidade dele e resolver o problema dele. Então se você tiver essa consciência, sua vida já começa a mudar. Porque muitas vezes a gente olha para o cliente pensando no dinheiro. A gente já começa uma negociação, eu vejo muitos corretores fazer isso, começar uma negociação já pensando quanto vai ganhar e aquele dinheiro, o quanto vai pagar as contas dela, resolver os problemas dela. E na verdade, quando você faz isso, você inverte o processo. Porque ninguém gosta de sanguessuga. Inconscientemente, a gente não quer um sanguessuga. Inconscientemente, a gente não quer, geralmente. Então, quando o cliente se torna uma necessidade para preencher o seu vazio, ele entende isso e tende a se afastar de você. Agora, quando você é um processo que vai preencher o vazio dele, vamos dizer, não o vazio dele específico, mas o objetivo dele, o sonho vai ajudar ele na realização dele, ele vê valor em você, ele sente que você está querendo ajudar. E isso é como se você acolhesse o cliente e o processo de você acolher é como se ele estivesse te abraçando. Então o processo fica mais natural. Quando ele entende isso, que você não quer vender para ele. Você não está ali para vender. Você está ali para resolver o problema dele no mercado imobiliário.